Hoje eu gostaria de pegar um texto que está em Mateus capítulo 28, se você puder abrir aí a sua Bíblia. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Vamos orar por isso. Amém? Senhor, muito obrigado por este tempo que nós estamos aqui para ouvir a sua palavra. Pai, que a tua graça esteja sobre nós. Senhor Deus, que o teu Espírito, como cantamos aqui, possa abrir o nosso coração, os nossos olhos e o nosso entendimento, Pai, para entender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar à igreja nesta manhã. Nós oramos e te agradecemos desde já em nome do Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, diz assim: Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o final, até o fim dos tempos. Então, quando nós olhamos esse texto, muito conhecido da igreja, nós percebemos que esse trecho está falando basicamente sobre três tópicos. O primeiro tópico, a autoridade de Jesus. Ele fala toda a autoridade. Algumas versões dizem, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Depois ele diz que nós devemos fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a obedecer tudo aquilo que ele ordenou, tudo aquilo que ele falou. Então é o segundo tópico. E o terceiro tópico promete que ele estará sempre conosco até o fim dos tempos. Quando nós olhamos aqui, quando Jesus diz toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, o que significa essa afirmação? Quando Jesus diz toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, o que é que nós podemos entender ou podemos extrair dessa afirmação do Senhor Jesus? Essa palavra aqui, traduzida também por poder, na verdade, quando traduz poder na Bíblia, muitas vezes a palavra é dunamis no grego. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder, fala de dunamis. Muitas versões e muitas situações, quando é traduzido por poder, fala dunamis. Essa palavra autoridade é uma palavra diferente, é exousia, do grego. E essa palavra também é traduzida em outros lugares da palavra de Deus, da Bíblia. Ela também é autoridade como poder, ou algumas vezes como autoridade. Mas para que a gente possa ampliar um pouco o nosso entendimento, seria interessante nós olharmos outros textos que usam a mesma palavra, para podermos aplicar nesse contexto, para entender o que Jesus estava dizendo. Quando ele fala, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, essa autoridade está ligada a um poder de decisão. Não apenas uma autoridade passiva, mas uma autoridade que age. Você pode ter uma autoridade passiva. A pessoa está ali, está sentada, ela tem autoridade, mas ela não age. Vamos supor um pai. Quem tem filho pequeno sabe o que eu vou dizer aqui. O menino está ali, fazendo bagunça, a mãe está falando, olha, não sei o quê, e o menino está bagunçando, daqui a pouco ela fala assim, vou falar com seu pai, hein? O pai parece que é autoridade. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes o cara fala assim, vou falar com a sua mãe. Não é? Mas aquele que detém a autoridade ali no lar, Principalmente com as crianças, eu vou falar com o seu pai, e a criança fica esperta, Mas o pai pode estar no lar, mas se for aquela autoridade passiva, ele não está agindo, ele apenas está ali. Jesus não, quando ele fala, eu tenho toda a autoridade, não apenas é uma autoridade passiva, ele tem uma autoridade que age, e que faz, e que realiza coisas. É um poder de agir, um poder para influenciar também. Quando Paulo estava discursando em sua defesa para o rei Agripa, quem conhece a palavra vai entender o que eu estou dizendo. Lá em Atos capítulo 26, quando Paulo estava preso, e Paulo pediu para ir para César, ele apelou para César, então Paulo continuava preso, e um dia o rei Agripa estava ali naquele lugar, e Festo colocou Paulo para discursar para o rei Agripa. E naquele momento Paulo fala assim, olha, ele estava contando da visão que ele teve, Paulo estava contando do que ele viveu. Eu estava indo para Damasco, para prender aqueles que seguiam a Jesus, quando no caminho eu tive uma visão,
E aquela voz falou comigo, e ele diz assim, o que a voz falou com ele, versículo 17. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio. Então Paulo estava dizendo que ele foi enviado pelo Senhor Jesus para os povos que não eram judeus, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Ou seja, para tirá-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Essa palavra poder é exousia, é a mesma palavra, da autoridade de Satanás para debaixo da autoridade do Senhor Jesus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então nós estamos vendo aqui que a autoridade que Jesus diz ter, é uma autoridade para perdoar pecados, é uma autoridade para conceder uma herança aos seus filhos, aos filhos de Deus. A autoridade que o Senhor Jesus tem não é uma autoridade passiva, mas é uma autoridade que rasga uma carta de morte para termos vida diante do Senhor. É a autoridade que age em favor daqueles que se submetem a Ele, daqueles que creem na palavra. É uma autoridade não passiva, mas ativa e poderosa para transformar a vida de todo aquele que se submete a Ele. Então Jesus está dizendo, eu tenho toda a autoridade, e eu posso perdoar pecados. É engraçado que quando nós olhamos então para alguns textos da palavra, onde essa palavra também é traduzida como poder ou como autoridade. Lá em Lucas, Lucas capítulo 5, quando os homens, 4 amigos, abrem o telhado e descem um paralítico na presença do Senhor, Jesus ele olha para aquele paralítico e fala assim, olha, os seus pecados estão perdoados. E as pessoas começam a questionar, aqueles que estavam ali naquela reunião, os fariseus, os escribas, mas quem é esse que tem autoridade? Só Deus tem autoridade. Ele está blasfemando, né? Quem é que pode perdoar pecados? Mas Jesus responde para eles, e ele fala assim, o que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Imagina a cena, irmãos, que nem o pastor Fabiano falou aqui durante o louvor, a gente às vezes tem aquela cena de filme, né? A gente tem aquela imagem, mas tenta imaginar uma cena, onde tem uma reunião, onde é colocado um paralítico, numa cama, diante de um homem, o Senhor Jesus, e ele perdoa os pecados daquela pessoa, e aí? E todo mundo começa a questionar, mas como assim? Você está blasfemando, você não tem autoridade para perdoar pecados. Mas Jesus fala, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade, que é a mesma palavra que ele diz aí em Mateus 28. A autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente aquele homem se levantou, e as pessoas ficaram admiradas e diziam, hoje nós vimos coisas extraordinárias. Irmãos, hoje eu vi uma coisa extraordinária. Eu vi um homem rasgar uma carta. Eu vi algo extraordinário acontecendo aqui hoje. O Senhor Jesus tem autoridade. As pessoas não entendem hoje o perdão dos pecados. Sabe por quê? Porque nós não sabemos perdoar. O homem não sabe perdoar. O homem é vingativo. O homem tem a sua justiça própria. E ele quer que todas as coisas aconteçam como ele pensa que deve ser. Ele decreta quem deve morrer porque é de direita ou porque é de esquerda. Ele acha quem é digno de morte. O homem, ele julga todas as coisas e ele não entende do perdão. Porque não sabemos perdoar, nós não entendemos o perdão de Deus. Mas Jesus tem autoridade para perdoar. E quem crê nessa verdade pode desfrutá-la. Já contei outras vezes aqui na igreja, mas é bom que tem bastante visitante, vocês nunca me ouviram falar sobre isso. Eu trabalhava no INPE, trabalhei no INPE muitos anos, eu viajava muito a trabalho. Então tinha um motorista que se converteu, e aquele motorista, a gente viajava, e ele pregava, e ele dava testemunho mesmo da sua fé. Uma vez eu viajei para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Foram, sei lá, muito tempo, foram 2 dias de viagem. A gente ia com as caminhonetes lotadas de equipamento, então era mais lenta a viagem. Foram 2 dias de viagem. E ele instalou uma caixa de som desse tamanho, assim, no banco de trás. E ele botava os hinos, irmãos, aqueles hinos da harpa, e ele, um monte de incrédulo dentro da caminhonete, o pessoal não suportava ouvir aquela música. E ia tocando música daqui até lá, cara.
E é nessa loucura, tinha esse afã. Aí um dia eu estava conversando com algumas pessoas e falaram assim, não, eu esqueci o nome dele, é o Zé Alves. Não, o Alves, ele batia na mulher dele e agora vai dizer que é crente. Uai, glória a Deus, irmãos. Ele batia na mulher dele, depois não bate mais. Não batia mais. Eu falei para não colocar luz na minha cara e levar a sério. Não, pode pôr. Falei brincando lá com o irmão, ele levou a sério. Por quê? As pessoas não entendem uma transformação de vida. As pessoas não entendem. Não, mas a pessoa era assim, agora está desse jeito. Ah, você zombava de crente, agora você virou crente, zomba. Irmãos, fica tranquilo, porque eles não entendem. Outra coisa, Jesus tinha autoridade para perdoar. Quando acabou o Sermão do Monte, Jesus acabou de dizer todas essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Então Jesus tinha autoridade para ensinar, tinha autoridade sobre os demônios. Um dia ele estava na sinagoga e falou assim, cara, saia dele. O demônio jogou o homem no chão e diante de todos saiu sem o ferir, e todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens, com autoridade e poder, e eles saem. Ou seja, Jesus tem autoridade. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele pode julgar a terra, e Ele vai julgar a terra. Quando Jesus entrou no templo, e Ele estava ensinando, chegaram os mestres, os sacerdotes, líderes religiosos, e perguntaram, com que autoridade você está fazendo estas coisas? E quem te deu autoridade? As pessoas questionaram a autoridade dele, e ainda hoje as pessoas questionam a autoridade de Jesus. E a autoridade do Senhor Jesus foi dada à igreja. Amém, irmãos? A autoridade de Jesus foi passada para nós. Nós temos autoridade como igreja, a palavra do Senhor foi confiada a nós. Por que estou dizendo isso? Porque nós vimos hoje aqui claramente uma pessoa ali em luta, numa luta emocional, numa luta da vida, sem entender o que estava acontecendo, mas encontrou amparo num filho de Deus, num cristão, e ele então foi consolado, foi abençoado, foi fortalecido. Por quê? Porque a autoridade da palavra estava sobre a vida do Douglas, e essa autoridade se manifestou na vida do Leonardo. Irmãos, a autoridade da palavra está na vida daqueles que nos cercam. Quantas vezes eu fui abençoado, e até hoje eu sou. No momento da minha conversão, lá no ano de 1990, pessoas que pregaram para mim, pessoas que me ensinaram que o limite da autoridade do cristão é a palavra de Deus. Cara, se tem um pastor que extrapola a palavra, ele perdeu a autoridade no momento que ele extrapolou a palavra. Se há um cristão que está extrapolando, indo além da palavra, já perdeu a sua autoridade, porque a autoridade está na minha vida enquanto eu estou submisso ao Senhor Jesus. Quando nós estamos submissos à sua palavra, a sua palavra dá a nós essa autoridade para falar verdades. E não é uma verdade que é minha, não é uma verdade que é sua, mas é uma verdade eterna, aquela que rompeu as eras, aquela que rompeu aquela tumba vazia, aquela que moveu a pedra para que o Rei dos Reis, o Senhor Deus Todo-Poderoso, não ficasse ali preso na morte, porque a morte não podia prendê-lo. Essa autoridade está sobre a igreja. E hoje muitas pessoas questionam a palavra, e aqui eu vou fazer uma meia-culpa, nós somos igreja também. Nós temos pastores abandonando as suas famílias para casar com outras mulheres e apresentando para a igreja, olha, a partir de hoje, essa aqui é a pastora de vocês. Irmãos, a partir do momento que você desobedece a palavra, você perde a autoridade, e a palavra tem sido zombada, a igreja tem sido zombada, por conta da própria atitude da própria igreja. Mas nós precisamos entender o que o Senhor nos chamou para viver uma vida reta em santidade. Nós então vamos vivê-la debaixo do Senhor. Muitos não aceitam a correção da palavra, muitos questionam a palavra facilmente, mas todos aqueles que creem são curados, são libertos, recebem um propósito de vida, recebem uma nova natureza, recebem a paz que excede todo o entendimento. Quem crê aqui na autoridade do Senhor Jesus? Você crê? Vive com alegria a esperança
no grande dia do Senhor. Segundo ponto, fazer discípulos, batizando-os, ensinando-os a obedecer. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês, e eu estarei com vocês para sempre. Aleluia. Então a tarefa de fazer discípulos, ela parte da autoridade que Jesus nos deu. Porque se eu não recebo essa autoridade, quando ele fala assim, olha, toda autoridade me foi dada, portanto vocês podem ir e fazer discípulos. Uma coisa é consequência da outra coisa. Quando nós estamos debaixo da autoridade do Senhor e da sua palavra, nós então podemos ensinar aquilo que nós estamos aprendendo, ou já aprendemos. Nós devemos fazer discípulos, caminhar com as pessoas, pregar a verdade e ensiná-las a obedecer. Lá em Marcos capítulo 16, Jesus disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Nós pregamos o evangelho então por obediência, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não pregamos o evangelho porque nós queremos convencer as pessoas. Na verdade, seria muito mais cômodo para nós ficarmos de boa, né? Deus, Jesus já me salvou, está tudo certo. Não, mas nós nos expomos, nós saímos do conforto, nós damos a nossa cara a tapa, né? Perdão, como se diz num ditado popular. Para quê? Para apresentar uma verdade que tem mudado e transformado a nossa vida, a nossa história. Temos autoridade em Cristo Jesus para fazer essas coisas. E a palavra diz então que a presença do Senhor Jesus irá conosco até o final dos tempos. Eu estarei sempre com vocês. Ele está aqui hoje, não é? Jesus está aqui hoje. Ele está aqui para curar. Ele está aqui para libertar. Ele está aqui para perdoar. Ele está aqui para restaurar. A sua autoridade é liberada e está onde a sua palavra é pregada. O Senhor está aqui hoje para tocar na sua vida. E de repente você veio participar de um batismo, né, de um parente, de um amigo, ou talvez você esteja aqui na igreja e você ainda não decidiu se batizar, está esperando melhorar, não sei, né? Tem gente que acha que precisa melhorar para poder batizar. Na verdade, o batismo nada mais é do que um sinal de obediência à palavra, porque Jesus tem autoridade. Fica então algumas perguntas para nós. Você aceita a autoridade de Deus? A autoridade do Senhor Jesus? Porque a autoridade do Senhor Jesus, irmãos, ela é, como é que eu vou dizer, estranha. As pessoas ficavam estranhas diante da autoridade do Senhor. Ou as pessoas se submetem, ou as pessoas rejeitam. Ou você se submete com alegria e vive os milagres, né, e vive as verdades que a autoridade do Senhor proporciona a todo aquele que crê. Ou então nós estranhamos, falamos assim, não, espera aí, por que Jesus tem autoridade? Por que não é, não sei, Buda? Por que não é Maomé? Por que não é outra religião? Por quê? Porque Jesus é o Criador de todas as coisas, Ele se apresenta como Deus. Ou Jesus estava certo, ou Ele era louco. Quem acha que Jesus era louco? Varrido mesmo, né, irmãos? Porque Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele fala, eu sou a luz do mundo. Ele falou, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Então, ou Jesus estava completamente louco, né, um lunático, ou então o que Ele fala é verdade. E Ele é o único caminho, a única verdade, e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ou uma coisa ou outra. E quando nós então entendemos, ao invés de estranhar, nós nos submetemos a esta verdade. Nós somos curados, somos perdoados, somos libertos e o Senhor transforma a nossa vida para sempre. Essa é uma boa pergunta, amém? Outra coisa que eu gostaria de perguntar nessa manhã:
Quem é a autoridade da sua vida? A autoridade é aquela que tem o poder de agir nas nossas vidas. A autoridade é aquela que tem o poder, a autoridade a qual nós nos submetemos. Tem poder de nos dar um destino, de nos dar um motivo para viver, um motivo para agir. Nós agimos debaixo de algumas situações. Você mesmo é a autoridade da sua vida. O dinheiro é a autoridade da sua vida. Você age debaixo das ordenanças financeiras, ou as circunstâncias são autoridade sobre as nossas vidas. Quem é a autoridade sobre a minha vida? Quem é que manda? Eu mesmo que mando. Quem é que está assentado no trono do seu coração? O seu coração só tem um trono, irmão. Ou é você mesmo, ou é o Senhor Jesus. Ou você coloca algumas coisas para suprir. O dinheiro, a Bíblia diz, né? Aquele que ama o dinheiro é idólatra. Né? O ganancioso, né? Ele é idólatra. Idolatrar é colocar alguma coisa no lugar de Deus. Quem é a autoridade sobre as nossas vidas? Que nós possamos hoje então nos alegrar, porque a palavra vai se cumprir aqui diante dos nossos olhos. Queria que você fechasse os teus olhos e começasse a perguntar ao Senhor: Senhor, quem é a minha autoridade? Se você crê que o Senhor Jesus pode ser autoridade sobre a sua vida, e se você hoje quer entregar essa autoridade a Ele, entregue a sua vida ao Senhor aí no seu lugar, faça essa oração e fale: Senhor, eu quero que o Senhor reine na minha vida. Eu preciso ser mudado, transformado, transformada. Eu gostaria de render a minha vida ao Senhor, aos teus pés, para que o Senhor receba toda a glória e toda a honra. Você questiona a autoridade de Jesus? Ele tem todo o poder e toda a autoridade. E como nós cantamos aqui nessa manhã, todo joelho se dobrará um dia, quando Ele voltar. Todo joelho se dobrará. O nosso joelho vai se dobrar alegremente diante do Senhor. Mas algumas pessoas serão forçadas para reconhecer que Ele sim é o Deus Todo-Poderoso e o Rei dos Reis. Eu quero que os meus joelhos se dobrem, e vão se dobrar voluntariamente, num sentido de adoração e de alegria, quando eu puder ver o meu Senhor voltando sobre as nuvens. Qual é o desejo do seu coração? Não é? O Senhor está aqui nessa manhã, e o que eu acho mais lindo na autoridade de Jesus é que Ele tem poder para curar, para libertar vidas, para perdoar pecados e para restaurar tudo aquilo que está fora de lugar. Restaurar é trazer novamente ao estado que deveria estar. Não é? Quando você tem um quadro, você tem ali uma casa que foi tombada, né, tem a sua fachada. Imagina você vai numa cidade, né, que tem a sua arquitetura tombada. Então tem aquela fachada que ninguém pode mexer. Mas se ela vai se corrompendo, então vai alguém ali e restaura aquela fachada daquela casa. Por quê? Para ela retornar ao estado que ela deveria ser. Um quadro, quando é manchado, quando pelo tempo, né, ele é corrompido, também há uma restauração para voltar a ser como era. O que o Senhor quer fazer hoje é restaurar a sua vida, para que você volte a ser aquilo que Ele criou para você ser. Jesus criou você para ser abençoado. Deus nos criou para termos uma vida abençoada. O Senhor nos criou todas as coisas não para ser um caos, como diz aí Isaías, mas para que a gente receba do amor e da graça e do perdão do Senhor. Eu queria que realmente você nessa manhã pudesse experimentar o que o Leonardo experimentou alguns dias atrás, um toque do Senhor, um toque que liberta, um toque que cura, um toque que traz esperança, um toque de Deus que traz vida, um toque do Senhor que traz realmente uma restauração. Olha, você não foi criado para viver isso, mas eu te criei para ser um bom pai. Como ele disse, eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom marido, eu quero ser uma pessoa diferente, porque o Senhor colocou isso no coração dele. E é assim que o Senhor então tem nos tratado, é assim que o Senhor encontra pessoas e restaura, e cura, e restabelece a ordem. Tudo aquilo que está em desordem, o Senhor começa a trazer para estar em ordem novamente. Que a ordem de Deus esteja sobre a sua vida.
Curva a sua cabeça, eu quero orar por você nessa manhã. Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos restaura. O Senhor, ó Deus, tem poder e autoridade para isso. Senhor Jesus, a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. E a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Agindo Deus, quem impedirá? A autoridade está nas tuas mãos. A autoridade para perdoar, para libertar, para curar, para restaurar, para dar propósito. Ó Deus, para revelar coisas que estão muitas vezes escondidas. Para revelar aquilo que está, ó Deus, oculto e está fazendo mal. Muitas vezes uma opressão, muitas vezes uma mentira, que está, Senhor, fazendo mal, está nos levando para um caminho de morte, está nos levando para um caminho diferente daquele que o Senhor tem planejado para nós. Mas quando a sua presença vem, quando a sua palavra é pregada, quando a sua autoridade é estabelecida no ambiente onde nós, ó Deus, estamos, seja o nosso quarto, um ambiente de oração, ó Pai, seja um lugar ali de luta, seja um lugar, ó Pai, onde nós nos voltamos para Ti e clamamos por algo, por um toque, por a bênção do Senhor, então a sua autoridade é estabelecida e as trevas são dissipadas. O Senhor é a luz do mundo. Onde está a luz, as trevas não podem prevalecer. A luz prevalece sobre as trevas. Nós então olhamos para o Senhor com um coração cheio de esperança. Olhamos para o Senhor, Deus, novamente querendo viver e ser restaurados para ter uma vida com propósito e para experimentar o toque, a graça, o amor, a cura, a libertação, o propósito. Há muitos vivendo sem propósito. Há muitas pessoas, Deus, que estão presas pela depressão, por doenças, enfermidades emocionais, que não tem propósito na sua vida, que não tem, ó Deus, para onde olhar, que parece que não tem esperança, com um olhar vazio, acordam e dormem e não entendem por que estão na terra, o que estou fazendo aqui, para que tudo isso? Mas o Senhor, quando nos toca, quando nos alcança, o Senhor nos coloca um propósito de amar a Deus sobre todas as coisas, e de amar o nosso próximo, de servir, de ser uma porta de esperança, de sermos canais de bênção, de sermos a igreja que manifesta a autoridade do Todo-Poderoso na terra. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo, e nós manifestamos a autoridade do Senhor aqui. Sim, nós levantamos as nossas vozes nesta manhã. Ó Deus, como alguém que recebeu a autoridade do Senhor, porque sou filho cristão, eu levanto a minha voz nessa manhã e digo: há esperança, não desista, há esperança. Eu levanto a minha voz nesta manhã para dizer, de acordo com a palavra do Deus Todo-Poderoso, Jesus veio nesta terra para que você tenha vida e vida em abundância. Ele veio aqui para transformar a sua história. Deus olhou para o mundo e a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou você. O amor de Deus está sobre você. Deus amou o mundo, você está no mundo, você foi amado, você é amada, e Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. A palavra de Deus é liberada, a autoridade de Deus está aqui para confirmar esta verdade, para tocar vidas, para tocar corações. Você não precisa ser um escravo do diabo. Você não precisa ser um escravo das circunstâncias. Você não precisa viver uma vida alheia ao Senhor. Você é chamado para ter vida abundante, para ser alegre, para ter propósito, para ser restaurado, para ser curado, para ser liberto, para viver em novidade de vida. A graça do Senhor, o amor de Deus está sobre a sua vida. Você é amado, você é abençoado em nome de Jesus. Amém?